O texto de Gálatas do capítulo 5, versos de 19 a 21 descrevem as obras da carne em contraste com o fruto do Espírito. Paulo apresenta uma lista de comportamentos que evidenciam uma vida desconectada do Espírito de Deus. O texto menciona adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes. Paulo adverte que quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. A palavra iras vem do grego timós, traduzida como paixão, raiva, ou explosão de fúria. Refere-se a explosões de raiva que levam ao pecado, destruindo relacionamentos e afastando o homem de Deus. No Antigo Testamento, a ira humana é condenada, enquanto a ira de Deus é descrita como justa. A ira humana é descontrolada e centrada no ego, contrastando com o caráter de Deus. João Crisóstomo, 349-407 d.C. Ele dizia que a raiva, quando não controlada, é como um fogo que consome tanto quem a sente quanto quem está ao redor. Ele encorajava a praticar a mansidão e a paciência, virtudes que refletem a vida de Cristo. A ira cega a alma, impedindo-a de enxergar a bondade de Deus e a necessidade de perdoar. Martinho Lutero, de 1483 a 1546. A justificação pela fé deveria transformar o homem, tornando-o mais semelhante a Cristo. Ele via a ira como um impedimento à comunhão com Deus e ao testemunho cristão. Ele afirmava que a única solução era a humildade e o arrependimento genuíno diante da cruz. Jonathan Edwards, de 1703 a 1758. No sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, Edwards abordou o contraste entre a ira justa de Deus e a ira pecaminosa do homem. Ele destacou a necessidade de salvação por meio de Cristo como única forma de escapar do juízo divino. Edwards também apontava para a graça e o perdão disponíveis em Jesus, lembrando que, por meio da cruz, Deus ofereceu reconciliação. O apóstolo Paulo menciona que os que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Contudo, o Evangelho oferece uma solução, e Cristo tomou sobre si o peso das nossas transgressões. O perdão em Cristo é o antídoto para a ira. Enquanto a carne leva ao ressentimento, o Espírito nos chama a perdoar, assim como fomos perdoados. Efésios 4, versos 31 e 32. José, traído por seus irmãos, escolheu perdoar, dizendo em Gênesis capítulo 45, verso 7, pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Este exemplo ilustra como o perdão reflete o caráter de Deus. Mesmo enquanto sofria injustamente, Jesus orou, e dizia a Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Texto escrito no Evangelho de Lucas capítulo 23, verso 34. Este exemplo supremo de graça nos ensina que o perdão transcende nossas emoções humanas. A ira, como obra da carne, é um obstáculo à santidade e à comunhão com Deus. Pregadores ao longo da história cristã enfatizaram que somente por meio de Cristo é possível vencer a ira e viver em paz. O sacrifício de Cristo na cruz nos oferece perdão e nos capacita a vivermos em novidade de vida. Assim, somos chamados não apenas a abandonar a ira, mas também a refletir a graça e a misericórdia que recebemos de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8.